Feridas que curam. Suas feridas serão suas credenciais. No livro de Salmos 147:3 diz: Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ninguém gosta de ser ferido. As pessoas amam os beijos, os abraços, os elogios. Nós gostamos de muitas coisas que nos proporcionam qualquer sentimento ligado ao prazer, à segurança e ao bem-estar. Mas odiamos profundamente sermos feridos. Só que na vida, nós somos mais feridos do que levantados, elogiados e amados. É mais fácil alguém te destratar em uma fila de restaurante do que alguém te abraçar e dizer que você é bem-vindo, até mesmo entre os familiares. É muito mais fácil alguém fofocar o teu nome e te ferir por causa de alguma situação passada do que simplesmente deixar o seu passado para trás e te dar força para construir uma nova história. O ser humano não sabe lidar com as feridas, mas as feridas são inevitáveis. Você querendo ou não querendo, elas vão chegar. Afinal de contas, a vida que Deus nos permitiu viver na Terra e aquilo que Ele planeja para nós enquanto estamos aqui, não tem a ver com aquilo que queremos, mas com aquilo que precisamos. Deus sabe o que você precisa. Acredite nisso. Não são nos dias ensolarados da vida que crescemos. São nos dias difíceis. Deus sabe o que você precisa, por mais que você não goste das feridas. As feridas, por incrível que pareça, nos amadurecem, nos trazem experiências. As feridas, principalmente depois de superadas e cicatrizadas, nos ensinam. O que mais desejamos é ter carinho, atenção e aceitação em nossos relacionamentos. Porém, por muitas vezes, as pessoas que procuramos todo esse carinho, atenção e aceitação são justamente as pessoas que nos ferem. Agora preste atenção. Tudo o que você está vivendo hoje, não pense que isso não vem de Deus, pois Ele sabe o que você precisa para amadurecer, para crescer. São nos piores momentos da nossa vida que nós descobrimos quem somos. Deus não precisa te colocar em uma dificuldade para descobrir quem você é, porque Ele te conhece desde que você estava no ventre de sua mãe. Quando Deus permite que uma ferida chegue na sua vida, é para que você descubra quem você é realmente, porque ninguém continua o mesmo depois de ser ferido. A ferida vai mudar alguma coisa em você. E como as mudanças vêm de Deus para a sua vida, Ele permite que elas cheguem, por mais que você não queira. É no meio das lutas, é no meio das dificuldades que você começa a descobrir a força que tinha, o Deus que servia, a provisão dele para a sua vida, o filho de quem você é, o poder que está em você. Existem pessoas que, se passassem por aquilo que você já passou na vida, já teria morrido, mas você ainda está de pé. Deus está mostrando quem você é. O meu deserto foi muito pesado, muito difícil, porém hoje agradeço por tudo que aconteceu. No momento da dor que amadurecemos, no momento que eu estava desesperado, sofrendo um adultério, falido financeiramente, olhando para o poste de energia, esperando a empresa de energia cortar a luz, vivendo à custa de cesta básica e com uma filha querendo cometer suicídio. Foi aí que aprendi, nessa dor, nesse momento obscuro da minha vida. Foi aí o teste, a prova. Foram nesses momentos que Deus me ensinou muita coisa. Foram muitas feridas,
Mas hoje, aquelas feridas se transformaram em cicatrizes da luta. As pessoas hoje me seguem, não pelo que eu sou, mas sim pelo que superei, pelas dores que passei, pelas feridas que viraram cicatrizes. As pessoas te seguem porque, ainda que você tenha passado pelo vale da sombra da morte, você ainda continua de pé. As pessoas vão te seguir porque, apesar das feridas, como a perda de um ente querido, como o dinheiro que não caiu na conta, como o desemprego, como a injustiça, apesar disso tudo, você permanece de pé. As pessoas seguem quem permanece de pé, apesar das feridas. No livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 6 diz: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Essa passagem é bem interessante. Repare que o inimigo dá o que você quer, Deus dá o que você precisa. Um grande exemplo da Bíblia que podemos citar é Jacó. Em Gênesis 32, versículos 24 a 28 diz: e vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porque ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Nunca mais reclame quando Deus te deixar sozinho por um tempo, porque todo mundo que Ele quer promover, Ele testa no secreto e sozinho primeiramente. Deus não te abandonou, pois Ele não abandona filho, mas a solidão atrai um tipo de guerra que você vai ter que lutar para descobrir quem você realmente é. Jacó lutou com todas as suas forças com o anjo, mesmo sendo ferido em sua coxa. Ele continuou. Perceba que o novo nome que foi dado a Jacó foi pela forma que ele lutou. Ele recebeu o nome de Israel, que significa príncipe de Deus. Tiramos um grande ensinamento aqui. Grave isso. A sua próxima fase vai ser de acordo de como você lutou. Sem a luta que trouxe a ferida, Jacó não passaria para a próxima fase. Deus permite que você passe por uma situação de dificuldade para aprender antes que os homens te ferissem, porque fiéis são as feridas feitas por um amigo. Se os homens te ferissem antes de Deus, talvez você não se levantaria mais. Naquela luta com o anjo, Jacó foi ferido para passar para o próximo nível. As feridas são credenciais para provar o que você superou na vida. Elas possuem 3 razões principais. A primeira, as feridas te dão autoridade. Quando passamos por uma situação muito difícil em nossa vida e a superamos, viramos autoridade com relação a isso. Quando você pedir conselhos com relação a determinado assunto, antes verifique o que aquele conselheiro passou na vida, quais os problemas que superou, quais as feridas que venceu, quais as cicatrizes que ele tem para mostrar. Essas são as credenciais de autoridade, as cicatrizes, porque se não forem cicatrizes, são feridas ainda não curadas e abertas. E com isso esta pessoa não tem autoridade para falar com propriedade sobre aquele assunto determinado. Segundo, as feridas aceleram processos. Quando Deus permite que você enfrente uma situação difícil, automaticamente o bálsamo já está preparado para te curar também. Depois que você tiver autoridade, os processos serão mais rápidos.
Existem casamentos que demoram 20 anos para entrar em ordem. Outros demoram 6 meses. Tem pessoas que demoram 10 anos para prosperar financeiramente, mas tem outras que prosperam em 2 anos. Os processos são diferentes, porque alguns evitaram a ferida e outros superaram as feridas que vieram. 3. As feridas mostram para o mundo quem você é. Não pregamos sobre Jesus hoje pela festa que fizeram quando ele entrou em Jerusalém no burrinho, mas pelas feridas que ficaram em suas mãos. As feridas te promovem, te colocam na história. Quando Deus permitiu que as mãos e os pés de Jesus fossem feridos e o seu corpo dilacerado, era para que a bênção que estava nele passasse para todas as gerações, inclusive para você. E também para que ele entrasse para a história, porque leais são as feridas feitas por um amigo. As feridas que são feitas por Deus cicatrizam. As feridas feitas por homens ficam abertas. Quando ficam cicatrizadas, viram credenciais, autoridade, promoção. Quando ficam abertas, apodrecem. Normalmente as pessoas comentam do seu dia ruim, não do dia bom. Passarão 10 anos, as pessoas vão continuar lembrando do dia que você foi ferido, mas você suportou, cicatrizou e agora virou uma autoridade. Você tem uma credencial. As pessoas divulgam seu nome de acordo de como você lutou diante das feridas. Quando você está passando pelo período do sofrimento, as pessoas vão falar, vão fofocar, vão opinar. No meu caso, virei assunto na cidade onde eu morava. Deixe isso para lá. Apenas ore, lute, aproxime-se de Deus, conheça-o, ame-o. Isso que vai te levantar e você vai virar autoridade. São as suas feridas que vão definir o seu próximo passo do futuro. Quando você for decidir o próximo passo da sua vida, olhe para as feridas que você carrega no corpo, na alma, que elas vão te apontar o próximo passo, porque ninguém continua o mesmo depois de superar uma dor. Quando você vence uma dor, você amadurece, e não é qualquer pessoa que te machuca de novo. Quando você supera uma ferida, você está muito à frente das pessoas que ainda estão lutando contra essas feridas. Agora preste atenção nisso. Muito mais importante que a ferida que você tem é quem te feriu. Não entendemos quando Deus permite uma dificuldade, mas existem coisas que não precisamos entender no momento. Só precisamos continuar andando, mesmo mancando, rastejando com dor. Jacó foi ferido, assim como você pode ter sido ferido nas emoções, nas finanças, na família, na vida ministerial, mas não existe ferida que não cicatriza. Existem pessoas que estão no meio da ferida e estão revidando, discutindo, murmurando, reclamando. Como você luta determina o processo que você vai passar. Você não é o que fez, você é fruto daquilo que lutou e venceu. As feridas que Deus permitiu que te ferissem é para matar o Jacó que existe dentro de você e trazer Israel. Tudo que você precisa já está dentro de você. Basta usar a fé e tudo aquilo que o Senhor te ensinou. Ore comigo assim: Senhor, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, agradecemos por esta mensagem. Muitos de seus filhos e filhas que oram comigo agora estão passando por momentos extremamente difíceis, momentos de muita dor, sofrimento, com as feridas expostas. Que essa mensagem, Pai,
toque profundamente esses corações e que a partir de hoje cada um deles tenha consciência que suas feridas serão cicatrizadas. Que eles entendam que essas feridas vieram para o amadurecimento, para que eles mudem de fase em suas vidas. Que eles entendam também, Senhor, que nesta ferida morrerá o Jacó e nascerá o Israel. Que a vida de cada um deles nunca mais seja a mesma a partir de hoje. As feridas curam, Senhor. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Chamando as coisas que não são, como se já fossem. Palavras de fé liberam promessas. No livro de Marcos, capítulo 11, versículos 23 e 24 diz: Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. A palavra de Deus tem sido falada no mundo como nunca antes tinha sido. Temos aprendido muitas coisas, porém, no processo de aprendizado há sempre alguns mal-entendidos que trazem confusão sobre a mensagem da fé e da confissão. Algumas pessoas dizem que você está errado se disser qualquer coisa diferente do que é ideal para os dias de hoje. Mas nós vemos princípios muito diferentes na Bíblia a respeito das leis espirituais. A palavra de Deus é uma lei espiritual. E se vocês notarem nas Escrituras, verão que Deus sempre falou antes de fazer. Como, por exemplo, 750 anos antes de Jesus nascer, Deus disse ao seu profeta que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho. Preste atenção. Deus disse: para que as coisas se manifestem, Deus tem que ter a coisa dita na terra, e é disso que a profecia trata. Algumas coisas nunca vão acontecer, até que alguém tenha fé para profetizar pelo Espírito de Deus. Estamos falando aqui de inspiração vinda de Deus para proclamar promessas e colocar as coisas em movimento nessa terra. A palavra produz a fé para as coisas que Deus já nos deu, e é assim que espiritualmente funciona. Em algumas igrejas contam histórias bíblicas, mas eles sempre deixam uma ideia de que Deus tinha feito tudo e não havia nada para as pessoas fazerem. Eles contam como Davi matou Golias, mas deixaram a ideia de que Deus tinha feito aquilo. Mas não, Deus não tinha feito aquilo. 5 vezes antes de Davi matar um gigante, ele disse o que ele iria fazer. Ele disse que ia cortar a cabeça do gigante. Ele disse quem era aquele filisteu incircunciso que ousava zombar do exército do Deus vivo. Ele disse. Aqui está o princípio de tudo: dizer. Quando você estuda as Escrituras, você descobre que o falar vai apontar aonde o poder vai estar. Repito, você descobre ao estudar as Escrituras que o falar vai apontar aonde o poder vai estar. Para que as promessas se cumpram, você precisa falar, profetizar, acreditar, para depois receber. No primeiro capítulo de Gênesis, antes de criar qualquer coisa, Deus disse. No Evangelho de João, diz que no princípio a palavra estava com Deus. A palavra era Deus. A palavra foi feita carne e habitou entre nós. Por toda a Bíblia nós vemos esse padrão de chamar coisas que não são
como se já fossem. Em Hebreus 11:1 diz que a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. E pela fé, o verso 3 diz que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Ou seja, tudo começou com palavras. Em Gênesis, na maioria das vezes, quando Deus disse algo, logo em seguida, Deus viu. Exemplo, Gênesis capítulo 1, versículos 3 e 4 diz: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E assim segue o capítulo, Deus dizendo e depois vendo que era bom. Deus nunca viu até que ele dissesse, porque é necessário falar dessa palavra para trazer a manifestação daquilo. Quando Deus começou a falar, a criação aconteceu e fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha que interessante. O que é uma imagem expressa? Uma imagem expressa, na verdade, são palavras faladas. Você expressa uma mensagem falando como ela é. Por exemplo, você pode ter uma imagem dentro de você, mas a forma que é dada a essa imagem foi criada através de palavras. A forma como você se expressa para outras pessoas e revela-se para elas é através de palavras. As palavras criam imagens. Exemplo, eu falo carro e você imagina um carro. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa é a razão pela qual esse universo é contínuo. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3 diz: O Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata, ou seja, a imagem do seu ser, sustentando todas as coisas, ou seja, o universo, com o poder da sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade no mais alto dos céus. Lindo isso! Agora eu vou te dar uma notícia. Esse poder ainda está disponível hoje, mas existe um porém. Ele tem que habitar em você. Jesus mesmo disse que se habitarmos nele e se as palavras dele habitarem em nós, poderemos pedir o que quisermos que ele dará. Jesus é a exata expressão da substância de Deus, do que Deus é. A Bíblia não faz tudo para você, a não ser te dar conhecimento. Mas se este conhecimento vai para dentro de você, vira poder. A ciência achava por anos que o átomo era a menor partícula que existia, mas eles dividiram o átomo e foi aí que acharam o poder. E agora eles descobriram que há partículas que podem ser mais reduzidas do que as partículas subatômicas, que elas são tão pequenas que apenas existem na forma de nuvem, mas eles não conseguiam achá-las. Até que alguém começou a falar sobre elas, a buscar por elas. Então, elas apareceram. Você lembra o que Jesus disse em Lucas 11:9? E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. A ciência está começando a provar o que Jesus falou 2000 anos atrás. Que você pode ter o que você diz, se você crer e não duvidar do seu coração, porque as palavras estão cheias de substâncias e estão dando forma às coisas que se esperam. Algumas vezes as pessoas substituem a esperança por fé. Mas sabe, se você tiver toda a fé na palavra, mas não tiver esperança, não terá nada de onde a fé tirará a substância. E algumas vezes essa é a razão que alguém diz: poxa,
O que aconteceu com fulano? Ele teve fé, mas não funcionou. E pode ter sido esse o problema. Ele teve fé, mas não liberou nada disso. A Bíblia revela que a forma que você libera a fé é por palavras. Todo aquele que disser, crer, não duvidar em seu coração, crer no que diz, acontecerá. Ou seja, você não tinha, mas vai ter tudo o que disser. Quanto mais você fala, mais você crê. Quanto mais você crê, mais você diz. É um ciclo de manifestação que se forma. Vai acontecer algo com você quando você ouvir a sua própria voz dizendo o que Deus disse. Isso entra em você, se torna parte de você e renova sua mente pela palavra de Deus. Isso muda tudo e a sua vida nunca mais será a mesma. Não há nenhum princípio específico na Bíblia para cura e saúde do que o princípio de chamar coisas que não são como se já fossem. Estamos falando de promessas que Deus nos deu na sua palavra. A maioria dos cristãos gasta a maioria do tempo orando e tentando falar com Deus para que Ele faça coisas que Ele já fez, para dar aquilo que Ele já deu, quando na verdade se trata de usar a fé que vem da palavra de Deus e falar, proclamar, chamar essas coisas à manifestação. Ou seja, quando elas não estiverem lá, você pode chamá-las. Vemos muitos milagres que acontecem no dia de hoje. Muitos que não são cristãos não entendem a cura de alguma doença pela fé. É muito simples. Você está chamando por aquilo que ainda não tem. Não faz sentido ficar remoendo a doença, pois fazendo isso, você estará estabelecendo essa verdade em sua vida. Ou seja, este é um fato presente, mas não é a verdade. A verdade é que por suas pisaduras nós já fomos sarados há mais de 2000 anos atrás. E Deus não vai fazer mais nada sobre isso. Você tem que liberar isso para a sua vida, através das suas palavras, para que o poder de Deus se manifeste. Existe um salmo dizendo que Deus enviou a sua palavra e os curou. Aí está a palavra de novo. Deus enviou a sua palavra. Bem, Ele enviou Jesus e os curou. Em Romanos 10, versículo 9 diz: portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tem que estar no seu coração, tem que estar dentro de você, tem que ser parte de você. Não é suficiente só saber sobre isso. Não é suficiente só saber o que Deus diz, mas é importante andar nesse princípio. Certas pessoas que estão com doenças crônicas, na maioria das vezes preferem falar da doença ou de alguém que já morreu dessa doença. Isso é um princípio básico. Você nunca resolve o problema falando do problema. Você resolve o problema indo para a palavra de Deus para achar a resposta. E a resposta é que Deus enviou sua palavra e os curou. E a palavra continua curando e libertando. Mas você precisa dar voz a ela. Você tem que tê-la em sua boca. Um médico, professor universitário já dizia: se você acredita que vai ficar bem, é muito mais provável que você vai fazer a coisa que vai resultar no seu bem-estar, tanto consciente quanto inconscientemente. Pensando agora ao contrário. Se você acredita que vai ficar doente, você vai fazer coisas, pensar e dizer coisas que vão fazer com que você fique doente. Em outras palavras, você terá o que diz, terá o que acredita, fala e declara. É o poder de acreditar. Até a ciência já provou que funciona. Deus deu para as pessoas a sabedoria para explorar o mundo e descobrir coisas.
Então, graças a ele, existem pessoas capacitadas, como médicos, cientistas e psicólogos. Então, não deixe de ir, mas assuma a cura para si em cima da palavra de Deus. Você deve ser consciente com o que crê. Não libere palavra a favor daquilo que parece. Fique com a palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus. Creia em tudo o que está fazendo. Toda cura vem de Deus, mas há um processo de assimilar a palavra de Deus dentro do seu espírito, dentro do seu ser, para onde ela irá dar a você a fé para falar palavras que mudarão realidades. A palavra de Deus provê a fé, que é requerida para a manifestação da substância das coisas que Deus nos deu. Se você pode encontrar a promessa da palavra de Deus, então essa palavra produz fé para isso. Aonde você vai encontrar fé para a cura? Nas passagens sobre cura. Isso vem pelo ouvir e vem mais rápido se você ouve sua voz falando e citando o que Deus diz. E esta é a essência disso. Chame as coisas que ainda não são como se fosse. Libere sua fé com as palavras que saem da sua boca e viva os sonhos perfeitos que Deus sonhou para a sua vida. A promessa já existe, mas depende exclusivamente de você fazer com que elas se cumpram. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Agradecemos neste momento por mais esta palavra que vem do seu trono de glória. Pai, muitos de nós ainda não compreendemos muitos mistérios que vêm de Ti. Aprendemos hoje sobre o poder de dizer, para que as promessas se manifestem. Muitas das Suas promessas já foram liberadas, Pai. Porém, precisamos manifestá-las através do que dizemos com fé. Creio, Senhor, que depois desta mensagem, muitos dos seus filhos e filhas mudarão a sua postura com relação às suas vidas. Que eles assumam os seus papéis como verdadeiros filhos e filhas seus, para que o seu plano se cumpra na vida de cada uma delas. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você precisa de libertação ou de ocupação? Essa mensagem é um despertar para a sua vida. No livro de Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45 diz: Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra, e diz: Voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Um dos maiores perigos que temos vivido sem perceber é falarmos a respeito de libertação, mas não entendermos a necessidade de ocupação. Tão importante quanto a libertação do que nos prendia, tão importante quanto a liberdade com relação àquilo que nos paralisava quando temos novos pensamentos e entendimentos, tão importante quanto rejeitarmos aquilo que era a nossa história até Jesus entrar nela, tão importante quanto tudo isso que falamos é entendermos hoje que depois que somos esvaziados do pecado, algo agora precisa ser preenchido em nós. A palavra de Deus no início da mensagem é muito poderosa. Ou seja, quando uma casa desocupada é varrida e colocada em ordem, aos nossos olhos está tudo bem. E quando achamos que está tudo bem,
corremos um grande perigo e acabamos paralisando a nossa jornada de fé. Precisamos entender que quando focamos para transformar a nossa vida exterior, com relação à nossa estética, dinheiro, vida sentimental, enfim, nas coisas deste mundo, acabamos esquecendo que aquilo que é externo não se compara com aquilo que Deus deseja fazer dentro de nós. Aquilo que o Evangelho tem para nós não tem a ver com Cristo nos fazer parecidos com cristãos. Tem a ver com Cristo nos tornar parecidos com Ele. A palavra nos diz que não tem a ver só com desocupar aquilo que te preenchia. Tem a ver agora com uma nova realidade de preencher você a partir de hoje. Não tem a ver só com abrirmos mão do pecado. Tem a ver, sabe com o quê? De sermos cheios da novidade de vida que só existe em Jesus. Não tem a ver com o discurso, eu pecava, não peco mais, eu fazia, mas não faço mais. A Bíblia diz que o nosso testemunho não vai ser construído a partir daquilo que não nos tornamos, não fazemos, mas a partir daquilo que agora, junto com Ele, você constrói. Tão importante quanto desocuparmos aquilo que nos preenchia é entendermos que agora algo novo precisa ser colocado em nós. É por isso que tudo aquilo que Jesus faz a partir da igreja, Ele faz depois que a igreja é revestida de poder. Revestimento fala a respeito de algo que já estava revestido, mas agora recebeu uma nova cobertura. Portanto, não dá para desejar os frutos do Espírito sem ter nascido do Espírito. Não dá para desejar viver promessas de Deus sem ter nascido de Deus. Não tem como desejar cumprir o chamado de Deus sem ter sido chamado por Ele. Não dá para desejar fazer aquilo que é espiritual sem ter nascido do Espírito. Então, a palavra nos diz que se não nascermos novamente, não conseguiremos ver e acessar o reino de Deus. Também não tem a ver com a porção que vai ser derramada em nós, mas só é possível revestir algo que já foi revestido, ou seja, só é possível receber poder quando antes você recebe uma nova natureza. Só conseguimos experimentar a paz que excede todo o entendimento quando começamos a escolher aquilo que vamos ser revestidos. E só conseguimos confiar nesse revestimento quando temos convicção do preenchimento. Eu sei quem me preenche, por isso eu sei quem me reveste. Eu sei que em algum momento a natureza de Deus foi gerada em mim e por isso o caráter de Deus está disponível para mim. É assim que você deve pensar. Quando você entende que o poder de Deus está disponível para você, você entende também que pode tudo aquilo que Ele diz que você pode. Você entende que vai usufruir de tudo aquilo que Ele diz que você vai usufruir. Entenda que essa nova natureza não tem a ver com a conversão de religião, não tem a ver com mudança de bloco religioso. Por isso, não vai mudar a sua história se Cristo não mudar ela primeiro. O Anderson Silva disse o seguinte: muitas vezes a religião fica discutindo os lugares que podemos ou não entrar, e tem pessoas que não entram em lugares com medo de se contaminar. E o medo de não entrar em um ambiente com essa preocupação só mostra que Cristo ainda não nos fez. Você só tem medo do que um ambiente pode fazer com você quando Cristo ainda não fez em você. Toda revolução exterior só acontece quando antes existe um preenchimento interior. Não tem a ver com aquilo que está ao redor de você. Jesus veio para reconstruir aquilo que está dentro de você. Jesus nunca exige de nós algo que Ele não tenha dado primeiro.
E esse é o grande choque entre a graça e a religião. A religião sempre vai te exigir. A religião cobra de você a bondade, mas a graça te faz uma pessoa boa. A religião te cobra santidade, a graça te faz santo. A religião te cobra generosidade, a graça te faz generoso. Porque nós não somos generosos pelo que fazemos, nós somos generosos pelo que nos tornamos. Pois você é nesse mundo aquilo que Jesus é. Não dá para ser como ele abrindo mão das características dele. Se você conhece alguém que se diz nascido de Deus, que não expressa a natureza dele, ou essa pessoa está te enganando, ou está se enganando. Algumas de suas orações nunca serão respondidas, porque Deus nunca vai abençoar algo que ele deseja que morra. Tem orações que fazemos, que pedimos para que Deus prospere algo que ele deseja que a gente já tenha aberto mão há muito tempo. Às vezes pedimos para que Deus faça algo que ele nem gostaria que tivéssemos começado. Tem muita gente cansada na jornada de fé, porque está tentando fazer para merecer, quando na verdade nós jamais merecíamos, porque Cristo fez por nós e agora temos acesso a tudo aquilo que ele tinha direito. Mas isso só acontece quando você é preenchido por ele. Não tem a ver só com a libertação de um passo de fé, tem a ver com o preenchimento de uma caminhada de fé. O problema de sermos só simpatizantes da fé é que passamos a vida inteira desejando coisas que nunca vão acontecer. Só preenchemos o banco da igreja, mas não deixamos Deus preencher o nosso interior. Em Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E normalmente ouvimos essa passagem ou compartilhamos ela como se fosse Deus convidando alguém que ainda não o recebeu para deixá-lo entrar. Mas na verdade, quando a palavra diz isso, é de um momento completamente diferente, como Jesus batendo a porta de uma igreja, como se ele dissesse: Ei, igreja, vocês fecharam a porta e me esqueceram do lado de fora. O maior número de conversões que a história já experimentou no Brasil está acontecendo exatamente agora. Agora existe uma pergunta no ar: o que tem mudado através desses números? Eu respondo: nem tanto tem mudado, porque não tem a ver com o número de pessoas que têm professado a fé. Tem a ver com o número de pequenos cristos que têm se formado. A primeira vez que nós somos chamados de cristãos é quando a característica de Cristo começa a se expressar com tanta força através da igreja que as pessoas percebem que cada um daqueles que professam é exatamente como ele é. Como se fossem a miniatura de Jesus passeando nas ruas da cidade. A pergunta que eu faço é: quanto temos nos parecido com Jesus ao longo dos últimos anos? Alguma coisa mudou nessa porção? Será que você é mais generoso do que era há 2 anos atrás? Você é mais bondoso do que antes? Você é mais apaixonado agora? Você é mais aquebrantado do que era? Você está mais disponível para Deus do que estava há 2 anos atrás? Se continuamos da mesma forma que estávamos há alguns anos, significa que a nossa caminhada com Deus não tem transformado o que nós somos. E esse é o problema, de nos tornarmos apenas simpatizantes da fé. Gostamos da música cantada, da palavra ministrada, mas se isso não mudar o que somos, a nossa fé não tem sentido. O tipo de evangelho que Jesus morreu para que fosse compartilhado fala a respeito das boas novas. A boa notícia de Deus para a criação é que aquilo que havia sido perdido pelo pecado foi resgatado pela cruz. Aquilo que não estava mais disponível para a criação
agora novamente foi disponibilizado. Um avivamento sobrenatural vai acontecer, mas são necessários 4 pilares: adoração, oração, palavra e jejum. Quando esses 4 pilares se estabelecem, é impossível conter o avivamento da igreja. Na sua caminhada de fé, você tem usado esses 4 pilares? Você pode não experimentar aquilo que Deus tem para você se você não se entregar na medida que Ele espere que você se entregue. O ano está acabando e começa agora o período de expectativa, de traçarmos planos, fazermos rabiscos, de prometermos coisas para nós mesmos que nos últimos 10 anos não fizemos. E a grande verdade é que tão importante quanto a expectativa que você tem para o novo de Deus, tem que ser a expectativa que você tem para o único capaz de estabelecer um novo sobre você. O interessante é que em todas as culturas, em todas as épocas, em todo momento da história, sempre houve adoração, porque a adoração faz parte de quem nós somos. Nossa natureza é uma adoração. Por isso que os índios adoram o sol e a lua. Por isso que os egípcios adoravam no seu tempo. É por isso que nesse exato momento existem pessoas adorando a todo tipo de coisa. Existe um princípio em relação à adoração. Nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Então a grande verdade é que em todo o tempo, em toda a criação, a pergunta que precisa ser respondida não é se adorarmos, mas ao que estamos adorando. A necessidade que a criação tem de adorar algo é, por exemplo, quando Moisés sobe a um monte para ouvir algo de Deus. Ele fica alguns momentos lá e já é o suficiente para que o povo produza para si algo passivo de ser adorado. É simples, às vezes sem perceber, estamos esvaziando o trono de Deus e colocando outros deuses no seu lugar. Em grande parte, o nosso conforto tem roubado de nós o desejo pelo nosso propósito. Você está confortável demais a ponto de querer queimar com Jesus. Você está suprido demais a ponto de querer desejar Jesus. Você está bem demais a ponto de procurar Ele. Mas uma notícia que te dou é: Jesus não é um remédio na prateleira que buscamos quando estamos doentes. Ele não é um dos empréstimos do banco que buscamos socorro quando estamos em crise. Jesus não é um terapeuta familiar que chamamos para dentro de casa só quando o casamento está no fim. Ele não é uma psicóloga infantil que pedimos ajuda para criar os nossos filhos, quando negligenciamos por anos o sacerdócio. Jesus não é a nossa última opção. Ele precisa ser a primeira delas. Quando negligenciamos todos esses pilares ao longo de toda a nossa jornada de fé, nos assustamos com o rumo que algumas coisas estão tomando. A grande verdade é que de repente leva muito tempo para acontecer. Se você quer viver o que vivia, esteja disponível como você estava. Queima como você queimava, pois não faz sentido estarmos no corpo sem desejar queimar por ele. Algumas áreas de sua vida estão dormentes, mas Jesus te diz hoje que não morreu naquela cruz para você experimentar em partes o que ele liberou para você. Aqueles que estão nele vão experimentar plenamente aquilo que nele habita toda a vida. Toda a característica disponível no caráter de Deus continua disponível para nós hoje. Um povo que prospera, um povo que é santo, assim como ele é santo. Um povo que não se intimida com as retaliações, um povo que não se justifica. Existe um poder tão grande que até mesmo no silêncio, quando precisamos nos justificar, nos calamos e Deus compra a nossa briga. Sabe por quê? Porque existe decisão. O evangelho só acontece quando existe decisão. Porque você só vai viver o novo quando você cortar fora aquilo que te impedia de fluir.
Quando ouvir conselhos, ouça de alguém que está em lugares que você ainda não chegou. Porque uma das coisas que mais fazemos quando não sabemos nada, mas achamos que já sabemos tudo, é nos cercar de pessoas que não sabem nada também, mas acham que sabem onde estão indo. Se você quer saber quem você é, não se preocupe em ouvir de quem está do seu lado, mas ouça daquele que já fala dentro de você, pois você é quem ele diz que você é. Você pode aquilo que ele diz que você pode. Você vai viver aquilo que ele diz que você vai viver. E cada uma dessas características já estão impressas dentro de você. Você é esperto. Existem milhões de mais espertos que você. Você é bonita. Existem várias mais bonitas que você. Você é bom. Existem milhares melhores que você. Então o seu real valor está na sua especificidade. Pois podem existir pessoas melhores que você, mas não existe ninguém como você. É por isso que identidade gera autoridade. Se você conhece a sua especificidade, de sua personalidade, da sua característica, da sua unção, da linguagem que você carrega, acontece algo incrível. Você não vai desejar ser mais ninguém além de quem você já é. Os ambientes que você frequenta só podem te afetar quando Cristo não te fez. O entendimento de quem você é faz com que a comparação não tenha sentido algum. Quando você ocupa o seu espaço na criação, não tem espaço para nenhuma outra coisa além da identidade de Cristo que já imprime você. Porque quando você começa a se comparar com o outro, é como se você estivesse dizendo para Deus assim: Deus, no seu lugar, eu teria feito melhor. A grande verdade é que precisamos nos despir de quem nos tornamos para experimentar quem Deus sempre quis que fôssemos. Sabe qual é o problema quando você está saciado de qualquer coisa e não daquilo que você precisa? É que quando aquilo que realmente te alimenta estiver disponível, você vai achar que já está satisfeito e não precisa de mais nada. Os sonhos que você tem, os projetos, aquilo que você carrega, pode ter sido gerado de você ou pode ter sido gerado de Deus. Você que escolhe. Se você quer se encher das promessas dos céus, então rejeita toda a palavra e proposta que não veio de lá. Se você quer se encher dos sonhos de Deus, então rejeita todo sonho que não veio dele. A forma de estarmos completamente imunes das propostas do inferno é quando estamos completamente cheios das promessas dos céus. É importante retermos dentro de nós as promessas que Deus fez, porque quando trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, não entramos em crise com aquilo que é desconhecido. É importante lembrarmos o tempo inteiro quem somos, porque quando você sabe quem você é, aquilo que se levanta contra você não te intimida mais. Como vencer o medo? Muda a alimentação dos seus pensamentos, porque o medo se alimenta da dúvida. Agora, a convicção se alimenta da certeza, e a única certeza que temos é das promessas que Deus fez. Então, sempre lembre das promessas. Se você quer saber o seu propósito, olhe para Jesus. Você vai dar continuidade ao que ele fez aqui, ao que ele começou na cruz. O púlpito onde Jesus pregou o amor foi uma cruz. O púlpito onde a verdade saiu do campo das ideias e invadiu a história foi em uma cruz. O púlpito onde aquele que dizia que era o caminho, a verdade e a vida e demonstrou que era o Messias foi em uma cruz. A Bíblia diz que quando ele foi crucificado e entregou o seu espírito, o véu do templo se rasgou e não existe mais separação entre Deus e a criação. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo, porque naquele púlpito Jesus pregou o amor.
Se pudéssemos traduzir o que Jesus fez naquela cruz, é quase como se fosse o voto de um casamento. É como se Jesus, naquela cruz de braços abertos, completamente humilhado, completamente nu, completamente sem base de segurança, completamente exposto, vulnerável, é como se ele falasse: eu prometo amar você todos os dias que você existir. Eu prometo encher você da minha vida a partir do momento que você me aceitar. Eu prometo preencher todo o seu vazio. Eu prometo ser o colo que você precisa nos momentos de dúvida. Eu prometo cuidar de cada passo seu e firmá-los quando você achar que não vai dar mais. Eu prometo cessar toda a tempestade que se levantar ao seu redor e toda a tempestade que for gerada dentro de você. Eu prometo te amar de tal forma que o inferno não vai me poupar de você, não vai me livrar de você. Eu prometo infinitamente expressar o meu amor através da criação. Eu prometo te amar de tal forma que absolutamente nada foi capaz de me separar de você. Eu prometo que o que aconteceu até aqui e aquilo que está por vir não vai nos separar. Mais uma coisa que Jesus nos diz é: eu vou invadir o inferno, envergonhar tudo aquilo que tentou roubar você de mim. Mas não esquece, eu prometo ao terceiro dia voltar. E quando eu voltar, aquele que achava que teria me roubado de você vai ser como um espetáculo público diante de toda a criação, para que todos possam ver que o meu amor por você é infinitamente maior do que tudo que se levanta ao seu redor. Eu prometo que o medo que te paralisava não vai paralisar mais. Eu prometo que a sua ansiedade que tentava roubar de você o presente não vai roubar mais. Eu prometo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem os principados, nem o presente, nem qualquer coisa da criação será capaz de me separar de você. Eu prometo que se eu for a primeira parte dos seus dias, todos os seus dias serão plenos. Eu prometo que se eu for a primeira parte dos seus sonhos, todos os seus sonhos se cumprirão. Eu prometo que se eu for o propósito da sua jornada de fé, todos os seus propósitos serão realizados. Eu prometo que se eu for o único a quem você buscar socorro, você vai encontrar em mim refúgio e fortaleza. Pois podem cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Eu prometo por mim mesmo. Eu sou o que sou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Eu prometo estar com você todos os dias, até que a morte nos aproxime. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, no dia de hoje vim orar por todos aqueles que estão apáticos. Querido Deus, quantos cristãos paralisados, Pai. Quantos que apenas ocupam um banco na igreja e nunca viveram seus sonhos, Senhor. Não vivem a vida que Jesus morreu por nós. Não o conhecem em espírito e verdade. Estão paralisados. Pararam no tempo e no espaço. Que essa mensagem, Pai, seja um despertar na vida de cada um deles. Que a partir de hoje eles acordem e vivam o melhor de Deus em suas vidas. Que eles sejam extensão do Filho para glorificar o Pai. Hoje é o dia do despertar, Pai. Que o Espírito Santo toque essas vidas, transforme realidades e desperte corações. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A fé está no meio.
No livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. É sempre emocionante quando Jesus nos diz: Vamos fazer uma coisa nova. De alguma forma, a frase passemos para outra margem equivale a dizer: a promoção está chegando, ou as bênçãos estão a caminho, ou suba mais alto, ou qualquer outra palavra que o Senhor usa para nos dizer que é hora de mudança. Tenho certeza de que os discípulos estavam animados em ver o que aconteceria do outro lado. O que eles não esperavam ou previam era uma violenta tempestade no caminho. Em Marcos capítulo 4, versículos 37 e 38 diz: Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos provavelmente não estavam tão agitados no meio do caminho como estavam no início. Embora Deus frequentemente nos chame para um novo destino, quase sempre Ele não nos deixa saber do que vai acontecer no caminho. Abandonamos a segurança de onde estamos e partimos para as bênçãos da outra margem. Mas é no meio que geralmente ocorrem as tempestades. O meio é geralmente um lugar de teste. A tempestade estava com força total e Jesus estava dormindo. Isso soa familiar para você? Você já passou por momentos em que sentiu que estava afundando rapidamente e Jesus estava dormindo? Você orou e não ouviu nada de Deus? Passou tempo com Ele e tentou sentir sua presença e ainda assim você não sentiu nada? Buscou uma resposta e apesar de ter lutado tanto contra o vento e as ondas, a tempestade ficou ainda mais violenta e você ficou sem saber o que fazer? Às vezes, nos referimos a essas estações como a meia-noite ou a noite negra da alma. A tempestade na qual os discípulos se encontravam não era uma chuvinha ou uma inofensiva tempestade de verão, mas um verdadeiro furacão. As ondas não estavam indo e vindo calmamente, mas chicoteavam o barco com tanta fúria a ponto de rapidamente enchê-lo de água. Só isso já seria o suficiente para assustar qualquer um. É em momentos assim, quando o barco parece que vai afundar conosco, que devemos usar a nossa fé. Podemos falar ou ler sobre a fé, ouvir sermões, cantar músicas, mas na tempestade devemos usá-la. É também nessas horas que descobrimos quanta fé realmente temos. A fé é como um músculo, ela se torna mais forte quando é usada e não apenas quando falamos dela. Cada tempestade que enfrentamos nos capacita a lidar melhor com a próxima. Logo nos tornamos um navegador tão bom que as tempestades não nos perturbam mais. Já passamos por isso antes e sabemos como terminará. Tudo ficará bem. De acordo com a Bíblia, somos mais que vencedores, segundo Romanos 8:37. Isso significa que já sabemos que venceremos antes mesmo da batalha começar. Para alcançar o alvo, temos de enfrentar a tempestade, o que nem sempre é divertido, mas é uma bênção saber que a fé é para aqueles dias, quando não vemos a manifestação ainda. A fé é para o meio. Começar uma coisa não requer uma fé tremenda. O começo e o fim são emocionantes, mas o meio complica. Mesmo assim, temos de passar pelo meio para chegar à outra margem. Jesus queria que seus discípulos crescem nele. Passemos para outra margem, disse ele. Jesus esperava que crescem que, se ele disse, aquilo iria acontecer.
No entanto, assim como nós, os discípulos ficaram com medo. Em Marcos, capítulo 4, versículos 39 e 40 diz: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, cala-te. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Jesus acalmou a tempestade, mas repreendeu os discípulos pela falta de fé. Por que Jesus faz isso? É vital para nosso futuro que cresçamos na fé, que é a confiança em Deus. Se Jesus permitisse que ficássemos com medo e continuasse a acalmar as nossas tempestades sem nos corrigir, nunca aprenderíamos a insistir para passar para outra margem. Uma das coisas que devemos mudar é a nossa resposta às tempestades da vida. Ore comigo assim: Senhor, entendo que para chegar a outra margem, terei que passar pelo meio. Sei que neste meio serei alvo de tempestades. O que mais me deixa em paz é que sei que o Senhor está no barco comigo. Que eu não tenha a visão da tormenta do mar, nem da força dos ventos, mas apenas da calmaria que seguirá após a sua intervenção. Na sua palavra diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu tomo posse dessa palavra, sabendo que independente da tempestade, já me considero um vencedor, pois Cristo é o meu Salvador. Obrigado, Pai, pelo seu zelo em todos os momentos da minha vida. Obrigado pela sua misericórdia, pela sua graça e pelo seu amor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente morre e tudo fica aí. No livro de João, capítulo 10, versículo 10 diz: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A gente morre e fica tudo aí. Os planos a longo prazo e as tarefas de casa, as dívidas com o banco, as parcelas do carro novo que a gente comprou para ter um status. A gente morre sem sequer guardar as comidas na geladeira. Tudo apodrece. A roupa fica no varal. A gente morre, se dissolve e some toda a importância que pensávamos que tínhamos. A vida continua, as pessoas superam e seguem suas rotinas normalmente. A gente morre e todos os grandes problemas que achávamos que tínhamos se transformam em um imenso vazio. Não existem problemas. Jesus nos diz nesta passagem que Ele veio para que tenhamos uma vida plena e abundante. Essa vida é apenas uma passagem para uma nova etapa, para um novo recomeço, para o céu. Então por que não desfrutá-la em sua plenitude e experimentar um pouquinho deste céu aqui na terra? A morte é a grande certeza da vida para um cristão, porque como diz em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viva cada dia na sua plenitude e intensidade. Seja o condutor da sua história. Nesta breve passagem por este mundo, esqueça seus problemas, lance todos eles sobre o altar do Senhor e viva. Os problemas moram dentro de nós. As coisas têm a energia que colocamos nelas e exercem em nós a influência que permitimos. A gente morre e o mundo continua caótico, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. E na verdade, não faz. Somos pequenos, porém prepotentes. Vivemos nos esquecendo de que a morte anda sempre à espreita. A gente morre, pois é bem assim. Piscou, morreu. O cachorro é doado e se apega aos novos donos. Os viúvos se casam novamente, andam de mãos dadas e vão ao cinema. A gente morre e somos rapidamente substituídos no cargo que ocupávamos na empresa. As coisas que sequer emprestávamos são doadas.
e algumas jogadas fora. Quando menos se espera, a gente morre. Aliás, quem espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse melhor. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje, amaríamos mais hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente perdoasse mais, risse mais, saísse à tarde para ver o mar. Talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Quem sabe a gente entendesse que não vale a pena se entristecer com as coisas banais, ouvisse mais música e dançasse, mesmo sem saber. Se a gente esperasse pela morte, talvez nos conectaríamos a Deus em espírito e verdade e deixaríamos Ele conduzir esse breve tempo aqui nesta terra, nos preparando para viver a eternidade ao seu lado. O tempo voa. A partir do momento que a gente nasce, começa a viagem veloz com destino ao fim. E ainda há aqueles que vivem com pressa, sem se dar o presente de reparar que cada dia a mais é um dia a menos, porque a gente morre o tempo todo, aos poucos, e um pouco mais a cada segundo que passa. O que você está fazendo com o pouco tempo que te resta? Te dou um conselho: entregue esse tempo restante de vida ao Senhor, que Ele te conduzirá por caminhos que você nunca iria imaginar, pois os planos dele são perfeitos e a morte para você será apenas lucro. Ore comigo assim: Senhor, a partir de hoje entrego em seu altar todos os meus problemas, preocupações e ansiedade. Aprendi que esta vida é uma passagem e uma preparação. Quero vivê-la a partir de hoje intensamente cada dia. Escolho viver em amor e plenitude. Entrego a Ti meus caminhos, pois sei que, conduzidos pelas Suas mãos, estarei trilhando rumo à glória ao Seu lado. Pois viver para mim é Cristo e morrer para mim é ganho. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A fé está no meio. No livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. É sempre emocionante quando Jesus nos diz: Vamos fazer uma coisa nova. De alguma forma, a frase "passemos para outra margem" equivale a dizer: a promoção está chegando, ou as bênçãos estão a caminho, ou suba mais alto, ou qualquer outra palavra que o Senhor usa para nos dizer que é hora de mudança. Tenho certeza de que os discípulos estavam animados em ver o que aconteceria do outro lado. O que eles não esperavam ou previam era uma violenta tempestade no caminho. Em Marcos capítulo 4, versículos 37 e 38 diz: Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos provavelmente não estavam tão agitados no meio do caminho como estavam no início. Embora Deus frequentemente nos chame para um novo destino, quase sempre Ele não nos deixa saber do que vai acontecer no caminho. Abandonamos a segurança de onde estamos e partimos para as bênçãos da outra margem. Mas é no meio que geralmente ocorrem as tempestades. O meio é geralmente um lugar de teste. A tempestade estava com força total e Jesus estava dormindo. Isso soa familiar para você? Você já passou por momentos em que sentiu que estava afundando rapidamente
e Jesus estava dormindo? Você orou e não ouviu nada de Deus? Passou tempo com Ele e tentou sentir sua presença e ainda assim você não sentiu nada? Buscou uma resposta e apesar de ter lutado tanto contra o vento e as ondas, a tempestade ficou ainda mais violenta e você ficou sem saber o que fazer? Às vezes nos referimos a essas estações como a meia-noite ou a noite negra da alma. A tempestade na qual os discípulos se encontravam não era uma chuvinha ou uma inofensiva tempestade de verão, mas um verdadeiro furacão. As ondas não estavam indo e vindo calmamente, mas chicoteavam o barco com tanta fúria a ponto de rapidamente enchê-lo de água. Só isso já seria o suficiente para assustar qualquer um. É em momentos assim, quando o barco parece que vai afundar conosco, que devemos usar a nossa fé. Podemos falar ou ler sobre a fé, ouvir sermões, cantar músicas, mas na tempestade devemos usá-la. É também nessas horas que descobrimos quanta fé realmente temos. A fé é como um músculo, ela se torna mais forte quando é usada e não apenas quando falamos dela. Cada tempestade que enfrentamos nos capacita a lidar melhor com a próxima. Logo nos tornamos um navegador tão bom que as tempestades não nos perturbam mais. Já passamos por isso antes e sabemos como terminará. Tudo ficará bem. De acordo com a Bíblia, somos mais que vencedores, segundo Romanos 8:37. Isso significa que já sabemos que venceremos antes mesmo da batalha começar. Para alcançar o alvo, temos de enfrentar a tempestade, o que nem sempre é divertido, mas é uma bênção saber que a fé é para aqueles dias, quando não vemos a manifestação ainda. A fé é para o meio. Começar uma coisa não requer uma fé tremenda. O começo e o fim são emocionantes, mas o meio complica. Mesmo assim, temos de passar pelo meio para chegar à outra margem. Jesus queria que seus discípulos crescem nele. Passemos para a outra margem, disse ele. Jesus esperava que crescem que, se ele disse, aquilo iria acontecer. No entanto, assim como nós, os discípulos ficaram com medo. Em Marcos, capítulo 4, versículos 39 e 40 diz: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, cala-te. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Jesus acalmou a tempestade, mas repreendeu os discípulos pela falta de fé. Por que Jesus faz isso? É vital para nosso futuro que cresçamos na fé, que é a confiança em Deus. Se Jesus permitisse que ficássemos com medo e continuasse a acalmar as nossas tempestades sem nos corrigir, nunca aprenderíamos a insistir para passar para outra margem. Uma das coisas que devemos mudar é a nossa resposta às tempestades da vida. Ore comigo assim: Senhor, entendo que para chegar à outra margem, terei que passar pelo meio. Sei que neste meio serei alvo de tempestades. O que mais me deixa em paz é que sei que o Senhor está no barco comigo. Que eu não tenha a visão da tormenta do mar, nem da força dos ventos, mas apenas da calmaria que seguirá após a sua intervenção. Na sua palavra diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu tomo posse dessa palavra, sabendo que independente da tempestade, já me considero um vencedor, pois Cristo é o meu Salvador. Obrigado, Pai, pelo seu zelo em todos os momentos da minha vida. Obrigado pela sua misericórdia, pela sua graça e pelo seu amor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
poderão reviver esses ossos? Do livro de Ezequiel, capítulo 37, de 1 a 4, diz: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor meu Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Você pode achar que sua vida não passa de ossos secos e mortos. Suas circunstâncias podem estar tão mortas que já cheiram mal. Sua esperança pode parecer perdida, mas deixe-me mostrar-lhe a saída de Deus. Esse texto narra que o profeta fez como Deus ordenou e viu o Senhor reviver e colocar fôlego e espírito nos ossos secos e mortos. A mesma coisa pode acontecer conosco, desde que nos tornemos porta-vozes de Deus e profetizemos sua palavra. Não podemos mais falar nossas próprias palavras vãs e, sob pressão, permitir que nossa língua assuma o papel principal. No livro de João, capítulo 11, de 1 a 3, diz: Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Em João 11, a doença e morte de Lázaro são relatadas. Quando Jesus entrou em cena, Lázaro já estava morto há 4 dias. Indo ao encontro de Jesus, sua irmã Marta disse-lhe: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mais tarde, sua irmã Maria lhe falou exatamente a mesma coisa: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Nós nos sentimos assim às vezes. Sentimos que se Jesus tivesse aparecido mais cedo, talvez as coisas não tivessem ficado tão ruins. Em João 11, de 23 a 25, vemos como Jesus respondeu a essas palavras de desesperança e desespero. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Maria, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você sabe o resto da história. Jesus chamou Lázaro, o homem que esteve morto durante 4 longos dias, para vir para fora do túmulo, e ele veio totalmente restaurado. Se Jesus pôde ressuscitar um morto, certamente pode ressuscitar uma circunstância morta. Podemos ver pela experiência de Ezequiel com os ossos secos e pela ressurreição de Lázaro que não importa quão ruim as coisas pareçam, Deus trará a solução. Recuse-se a parar de ter esperança. Não importa quão secos os ossos possam parecer, quão morta a situação possa estar, quantos anos tenham passado, Deus ainda é Deus e te restituirá em dobro tudo o que perdeu. Na sua atual circunstância, você pode estar sendo constantemente atormentado por pensamentos de desesperança. Você pode estar afirmando: de que adianta? Não tem mais solução, acabou. Mas eu te contradigo: não importa como você está se sentindo, não importa o quanto tentaram desanimá-lo, independente do problema, por mais impossível que pareça, não deixe de acreditar. Persevere, clame, encare a multidão e libere a sua fé. Deus irá ao seu encontro e o milagre acontecerá. Ore comigo assim: meu querido Deus, meu Pai amado, quantas situações ressequidas em minha vida,
Quantas desilusões, quantos impossíveis. Por vezes, Senhor, eu me vejo como o povo de Israel, quando estava de frente ao Mar Vermelho. De um lado, o mar fechado, e do outro, o Faraó com seu exército, pronto a aniquilá-los. Mas, Senhor, resolvi no dia de hoje renovar as minhas esperanças, pois conheço o Deus que eu sirvo, o Deus que abre mares, que transforma ossos secos em vida e que ressuscita mortos. Entrego em suas mãos todas as circunstâncias mortas, todos os meus impossíveis. Profetizo pela autoridade que me foi dada em Cristo Jesus, que a minha vida seja transformada pela sua misericórdia e pelo seu amor. Que meus sonhos mortos renasçam, que meus impossíveis gerem milagres, que eu seja exaltado em meio à minha humilhação, que minha vida seja totalmente transformada para a tua honra e glória. Creio em ti, meu Senhor, meu Deus, meu Pai e meu melhor amigo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A língua tem vontade própria. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5 diz: E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Em tempos de prova, a língua parece ter vontade própria. Às vezes parece que a língua tem um motor que alguém ligou quando você menos espera. É muito importante ser responsável por nossos pensamentos, porque a fonte da palavra é o pensamento. Satanás sugere um pensamento como: eu não posso mais continuar assim. O que vai acontecer depois, já sabemos. A língua dispara e verbaliza o pensamento. Como o problema começa na mente, a solução deve estar lá também. Devemos levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, como diz na passagem. Devemos lançar fora as imaginações erradas. A mente é o campo de batalha e deve ser renovada completamente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, conforme diz em Romanos 12, 2. A boca nunca será controlada, a menos que a mente seja controlada. Satanás quer controlar nossa mente. O Espírito Santo também quer controlar nossa mente. Mas ele nunca nos força a isso. É nossa escolha. Ele nos guia na direção certa e nos revela os pensamentos errados. Por isso devemos escolher lançar fora o pensamento errado e pensar em alguma coisa que produzirá bom fruto, como somos instruídos em Filipenses 4:8, que diz: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. No Salmo 19,14, o salmista ora: As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Observe que ele menciona tanto a boca quanto a mente. É porque elas trabalham juntas. Acho que algumas pessoas tentam controlar a língua, mas não fazem nada sobre seus pensamentos. É como arrancar as folhas de uma erva daninha e deixar a raiz. Em pouco tempo, ela crescerá novamente. Ore comigo assim: Misericordioso Deus, aprendi que a fonte das palavras que saem da minha boca vem dos meus pensamentos. Entendo também que Satanás vem sugerindo pensamentos errados em minha vida, fazendo com que as palavras erradas sigam. Levo todo o meu pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus e lanço fora toda imaginação e pensamentos errados que não correspondem aos pensamentos de Deus. Quero renovar a minha mente para experimentar a boa,
perfeita e agradável vontade de Deus em minha vida. Escolho hoje, Senhor amado, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, para que meus pensamentos sejam cheios do que é justo, puro, amável, de boa fama, cheios de virtude e louvor. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Receba a semente e plante-a. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 15 diz: E assim, depois de esperar com paciência, obteve a Abraão a promessa. Nesse versículo, o escritor do livro de Hebreus declara que Isaque era uma promessa do que estava por vir. Deus não prometeu a Abraão apenas um filho, prometeu que ele seria o pai de muitas nações. Muitas pessoas hoje têm uma promessa ou antecipação das coisas boas que Deus tem para elas. Em 1 Reis 18, depois de um longo período de seca que Elias tinha profetizado, Deus lhe disse que falasse ao rei Acabe que iria chover. Elias falou a palavra de Deus pela fé, sem nenhuma evidência de chuva. Então subiu ao topo de uma montanha e começou a orar. Enquanto ele orava, ele enviou seu servo ao ponto mais alto para olhar o céu. 6 vezes o servo foi e voltou com a resposta de um céu limpo e sem nuvens. Finalmente, na 7ª vez, ele voltou e relatou: Vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Diante da imensidão do céu, isso não é muito, mas foi o suficiente para motivar Elias a dar o próximo passo de fé. Ele disse a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Esta nuvem, embora muito pequena, foi o início de uma grande chuva. Era uma promessa ou antecipação de coisas boas que viriam. Plante uma só semente. Em Zacarias 4,10 diz: Pois quem despreza o dia dos humildes começos? Provavelmente a maioria de nós que está esperando em Deus por alguma coisa pode ver a evidência de um pequeno começo, uma sementinha, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Alegre-se com a semente. Ela é um sinal de coisas grandes que virão. Não amaldiçoe sua semente murmurando. Deus nos dá semente, alguma coisa que produz em nós esperança, uma coisa pequena talvez, mas alguma coisa é melhor que nada. Deveríamos dizer: Senhor, isto é somente uma coisinha, mas obrigado por me dar esperança, alguma coisa a qual me apegar. Obrigado, Senhor, por um começo. Pegue essa semente e plante-a crendo. Cuidado para não jogar fora as suas sementes. Quando desprezamos alguma coisa, damos pouca consideração a ela. Não anotamos e a consideramos como nada. Não cuidamos dela. Se não cuidarmos do que Deus nos dá, nós a perderemos. Se perdermos a semente, nunca veremos a colheita. Em Hebreus 13,5 diz, na essência: contente-se com o que você tem. Vamos ser como Paulo. Vamos aprender a viver tanto na escassez como na abundância e estar contentes em qualquer circunstância, sabendo que cada pedaço é uma parte do quadro inteiro. Deus nos diz: eu nunca te deixarei. E por isso que podemos ficar contentes pela fé durante o pequeno começo. Segundo Hebreus capítulo 12, versículo 2, o Senhor é o autor e o consumador. Em Filipenses 1,6 diz: o que Deus começa, Ele termina. Ele fará isso por nós, se mantivermos nossa fé firme até o final. Ore comigo assim: amado Deus, entro em sua presença neste momento com toda a minha fé, por menor que seja.
Agradeço pela semente da promessa que foi plantada em meu coração. Me agarro com todas as forças neste sinal que me deste. Vou cuidar, vou adubar e regar diariamente essa semente, com meus joelhos no chão. Obrigado por me dar alguma esperança com relação ao seu plano para a minha vida. Obrigado por este começo, que representa apenas o início para o maior de Deus em minha vida. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Refreie a língua. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26 diz: Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Meu amigo e minha amiga, essa é uma declaração forte. Podemos fazer todo tipo de boas obras por convicção religiosa, mas se não refrearmos a língua, não terão valor algum. O termo cabresto é definido como um arreio que consiste de uma testeira, freio e rédeas, que se encaixa na cabeça de um cavalo e é usado para controlar a marcha ou para guiá-lo. No meio das tempestades da vida, se não refrearmos a língua, jamais experimentaremos a libertação. O Espírito Santo será nosso cabresto, se aceitarmos sua liderança e orientação. Portanto, coloque um freio na sua boca. No livro de Tiago, capítulo 3, versículos de 3 a 5 diz: Ora, se pormos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Esses versículos indicam que a língua direciona a nossa vida. Alguém pode dizer que nossas palavras delimitam margens nas quais devemos viver. A língua é um membro tão pequeno do corpo e mesmo assim pode realizar grandes coisas. Seria maravilhoso se fossem somente coisas boas, mas não é assim. Relacionamentos são destruídos pela língua. A língua pode causar e frequentemente causa o divórcio. Pessoas são emocionalmente feridas e nem todas se recuperam. Alguns idosos ainda estão feridos por coisas que lhe foram ditas quando eram crianças. Sim, a língua pode ser um pequeno órgão, mas quão poderosa ela é. O freio que é colocado na boca de um cavalo também é muito pequeno, mas dá direção. O freio é a parte de metal de um cabresto que controla e reprime o animal, algo que o controla. Precisamos de um freio na boca, mas não será colocado de maneira forçada. Devemos querer. O Espírito Santo funcionará como esse freio se escolhermos sua direção. Quando começarmos a falar coisas erradas, nós o sentiremos puxar na direção correta. Ele está sempre trabalhando em nós para nos manter longe de problemas. No Salmo 32:9 diz: Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Um cavalo obedece ao comando do cabresto, que lhe controla o freio na boca. Se desobedecer, sofrerá grande dor. Acontece o mesmo em nosso relacionamento com o Espírito Santo. Ele é o cabresto e o freio em nossa boca. O Espírito Santo deveria estar controlando as rédeas de nossa vida. Ao seguirmos sua ordem, chegaremos ao lugar certo e ficaremos fora de todos os lugares errados. Mas se fizermos o contrário, sofreremos muito. Ore comigo assim: Meu Pai amado, entro na sua presença no dia de hoje
para pedir que me ajude a refrear a minha língua. De que adianta as obras que venho fazendo se as palavras que saem da minha boca, por muitas vezes, machucam meus irmãos? Entendo, se não refrear a minha língua, não serei totalmente liberto. Peço que o Espírito Santo seja o meu cabresto e me auxilie a refrear a minha língua. Que ele oriente e lidere as minhas palavras. Fui ferido no meu passado por palavras malditas e não quero ser um porta-voz de ofensas na vida de outras pessoas. Escolho a direção do Espírito Santo de Deus para conduzir minhas palavras. Sigo a sua ordem para que ele me conduza aos lugares certos e me afaste dos lugares errados. Assim te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.